Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. Sexta parte. Pequena Conferência Espírita. Segundo diálogo. Continuação. Médiuns e feiticeiros. Visitante. Desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Allan Kardec. Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos estranhos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios, que dispunham de conhecimentos acima do comum. A ignorância exagerou seu poder, e, muitas vezes, eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, artimanhas, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer, vendo o erro em que estão julgando, que os espíritos se sujeitam às ordens dos médiuns. A razão deles repugna crer que um indivíduo qualquer possa forçar a comparecer o espírito desse ou daquele personagem, mais ou menos ilustre. Nisto eles estão perfeitamente com a verdade, e, se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado. Do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Visitante. Neste caso, ao teu ver, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade, e em público são apenas charlatanice. Allan Kardec. Não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria, que se podem prestar à sua produção, e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o bom senso comum repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e, sobretudo em público, é sempre suspeita. Neste caso a mediunidade e a enganação se tocam tão de perto, que muitas vezes é difícil distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente, e ter em conta, seja o caráter e os antecedentes do médium, seja um grande número de circunstâncias, que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Devemos notar que esse gênero de mediunidade, quando exista mediunidade nisso, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado, por darem valor à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Certamente não é aí que se deve ir tomar instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes, e obrigar os teimosos a falarem dele. Diversidade dos espíritos. Visitante. Fala de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se desprendem das imperfeições inerentes à matéria. Que a luz se deve fazer para eles, sobre todas as verdades que nos são ocultas, e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Allan Kardec. Sem dúvida eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito, e não do corpo.
Entre eles há alguns, que são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que, deixando o corpo material, os espíritos recebem logo a luz da verdade. É possível admitir que, quando morrer, não haja distinção alguma entre o teu espírito e o de um selvagem. Assim sendo, de que te serviria ter trabalhado para tua instrução e melhoramento, quando depois da morte, um vadio será tanto quanto vós? O progresso dos espíritos faz-se gradualmente, e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles há alguns, que por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo, do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Note bem que o que digo, é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do espiritismo, que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Visitante. Porque todos os espíritos não são perfeitos. Deus os terá criado assim em categorias tão diversas? Allan Kardec. É o mesmo que perguntar, por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E, pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso, e, quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa, para ir viver em mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Nele se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos. Como se não se despissem de seus prejuízos, todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo suas ideias, e o que eles dizem é, muitas vezes, apenas a sua opinião pessoal. Eis o motivo por que se não deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Visitante. Sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade. Nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se o erro da verdade? Não descubro a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. Allan Kardec. Se eles apenas servissem para nos dar a prova de sua existência, e de serem as almas dos homens, só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma, e ignoram o que será deles depois da morte. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura, e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera, existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem, e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm ensinar grandes coisas. Mas não julgue que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo, é necessário estudá-lo sob todas as faces. Vocês mesmos têm a prova disso. Pensavam que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corpóreo, para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isto não se dá, e fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas.
Visitante. A minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras, que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões, sobre as teorias que dividem os sábios, deixa-nos na incerteza. Compreendo que, como todos não possuem o mesmo grau de instrução, não podem saber tudo. Mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra, ou quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos. Allan Kardec. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que supõe achar nele um meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, comete em grande erro. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria, realmente, muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite. E só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm nos libertar dessa necessidade. Eles são o que são. O espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia. E não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto, ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. Tampouco os espíritos são leitores da sorte, e aquele que se vangloria de obter deles certos segredos, prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos galhofeiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação, e não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que nos prendem a elas, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum, cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles. As suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo, são outros tantos objetos de observação, que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, nós nos instruímos estudando-os, como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, porém sempre nos limites do possível. Nunca lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é sujeitarmo-nos às manifestações dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Utilidade prática das manifestações. Visitante. Vamos admitir que a coisa esteja comprovada. O espiritismo reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Se não até o presente, não temos sentido a sua falta, parece-me que podíamos continuar a dispensá-lo, e viver sem ele, muito tranquilamente. Allan Kardec. Podíamos dizer o mesmo das vias férreas, e do vapor, sem os quais também, se vivia muito bem. Se para vocês utilidade prática é dar meios de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o espiritismo não tem utilidade. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem transformar-se em ações de bancos, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências deixariam de ser úteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens igualmente passavam bem, antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra, e não o Sol que se move, antes que se conhecesse o mundo microscópico e outras tantas coisas. Para viver e fazer brotar seu trigo, o camponês não precisa saber o que seja um planeta. Para que então os sábios se entregam a esses estudos? Há alguém que ouse dizer que eles perdem o tempo? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve, ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais, e o espiritismo nos faz conhecê-lo.
Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina, as que ligam os astros à Terra. Ele nos faz ver isso, como sendo uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Supondo que a sua utilidade se limitasse a isso, já não seria de grande importância a revelação de tal potência, apesar mesmo de toda a sua doutrina moral? De nada valerá um mundo inteiro novo que se nos revela, quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas, até então insolúveis. Quando ele nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, tarde ou cedo, temos de transpor esse marco fatal. Porém, o Espiritismo possui outra utilidade, mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, portanto, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizermos que a astronomia para nada serve, porque já não se pode encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino? Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a buena dicha. Ele é, para a magia, o que é a astronomia para a astrologia, a química para a alquimia. Loucura, suicídio e obsessão. Visitante. Certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação. Allan Kardec. Devem conhecer o provérbio: quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. Portanto, não é estranhável que os inimigos do espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos, como este lhes pareceu próprio, para despertar temores e melindres, empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a religião mesmo, fornecem o seu contingente. A loucura provém de certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Logo, a loucura é um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isto é tão real, que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Existindo uma predisposição para a loucura, esta toma o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Esta poderá ser a dos espíritos, num indivíduo que dele se tenha ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É certo que um jornal disse que se contavam, só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4.000 casos de loucura espírita. Mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão. É uma esquisitice como outra qualquer. Para eles, nós somos todos dignos de um hospital de doidos, e, por consequência, os 4.000 espíritas da localidade em questão eram considerados como loucos. Dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares, e todos os países do mundo, um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a não ter valor, desde que tal moléstia vai invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Falam muito do caso de Vitor Enequim, mas se esquecem que, antes de se ocupar com os espíritos, já ele havia dado provas de excentricidade nas suas ideias. Se as mesas girantes não tivessem então aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum, nesse sentido. Mas vou ainda além.
Afirmo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais numerosas de excitação cerebral, devemos contar as decepções, os desastres, as afeições contrariadas, as quais são também as mais frequentes causas do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, que as tribulações são para eles apenas incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outro qualquer produziria violenta comoção afeta-o pouquíssimo. Ele sabe que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque sua recompensa será proporcional à coragem com que as tiver suportado. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, por consequência, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Além disso, ele sabe pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe dão a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente os seus dias, e este quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Também é considerável o número dos que por esse meio têm sido detidos nessa terrível queda. É um dos grandes resultados do espiritismo. No número das causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem desarranjado mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se tem feito, ferindo as imaginações fracas com esse painel que, por detalhes horrorosos, capricham em tornar mais assustador. O diabo, dizem, só causa medo às crianças, é um freio para corrigi-las. Sim, como o papão e o lobisomem, que as contém por algum tempo, tornando-se elas piores que antes, quando lhes perdem o medo. Mas, em troca desse pequeno resultado, não contam as epilepsias que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Não vamos confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não vem de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos, e que, muitas vezes, tem as aparências da loucura propriamente dita. Esta afecção muito frequente é independente de qualquer crença no espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. Fazendo conhecer esta nova causa de perturbação orgânica, o espiritismo nos oferece, ao mesmo tempo, o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Alguns pontos abordados. O que é espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Destino dos espíritos. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro espírita. Estudar espiritismo. Allan Kardec Espiritismo. Mundo dos espíritos. Destino dos espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Mundo dos espíritos. Qual o destino dos espíritos desencarnados? Médium espírita. Médiuns e espiritismo. Obras de Allan Kardec.